Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Team e eu sou o Brian. Meu nome é Esther e estamos com a nossa convidada especial, a Jocimar. Eu agradeço o convite e nós vamos estudar junto aqui mais uma vez a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Isso mesmo. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica no sininho para você chegar mais notificações para você quando tiver algum vídeo novo, alguma coisa sobre a sua lição da Escola Sabatina. E também tem o nosso Instagram, vai aparecer o nome aqui embaixo. Aí você segue lá, gente, lá também tem muito conteúdo que você vai gostar muito. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua palavra. Que o Senhor possa nos inspirar, nos iluminar e que possamos compreender a sua mensagem por meio dos seus apóstolos. Que o Senhor possa estar com cada adolescente que está aqui presente, com aqueles que estarão assistindo esse podcast, para que a mensagem possa chegar a muitas pessoas e o seu evangelho possa ser pregado de uma forma mais rápida. Nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje é a nossa primeira lição. Acabou o ano e começou o ano novo. Aí sim. Aí, o título da lição é Ide, Últimas Palavras. Você pode contar um pouco mais pra gente, Jocimar, sobre a lição? Dá um recapitulinho. Vocês já assistiram série na TV? Já. Assistiram, né? E vocês já perceberam quando um episódio deixa um gancho para o próximo episódio? E você fica naquela ansiedade, querendo conhecer o que vai acontecer? Então, o que vocês vão estudar durante esse trimestre é uma série, mas é uma série real, né? E vocês devem ter percebido nas lições anteriores que essa série ela tem muito spoiler. Sim. Então, você vê numa lição algo e daqui a pouco, na próxima lição, você vê que, poxa, eu já tinha escutado isso antes. E a gente vai ver isso hoje. Nós vamos rever algumas coisas que vocês já viram na lição anterior e vamos acabar dando algum spoiler aí da próxima lição, que é a lição 2 que vocês vão estudar. Então, o que nós vamos ver aqui? Como a Esther falou, o título da lição 1, Ide, Últimas Palavras. As últimas palavras de uma pessoa, elas ficam muito na memória. Se de repente você, algum dia, acontecer de estar com alguém que de repente sabe que vai falecer e essa pessoa ali naquele momento, as últimas palavras para você antes de falecer, com certeza você não vai esquecer, porque elas vão ficar memorizadas. Então, quem já passou por isso sabe. E quando Jesus esteve com os seus discípulos, também isso ocorreu. Porque agora o livro de Atos vem reforçando algo que vocês já viram nos livros anteriores, nos evangelhos. Então, o que vai acontecer aqui? O escritor de Atos, que é Lucas, ele escreve uma carta, ele escreve para Teófilo, ele introduz aqui no capítulo 1, vocês vão ver daqui a pouquinho, né? E ele faz uma retrospectiva aqui de tudo que aconteceu da história até Jesus voltar para o céu. Só que nesse intervalo, embora apareça tão pouco aqui nas lições, tão poucos versículos, esse intervalo ele durou 40 dias, da ressurreição de Jesus até o momento em que ele volta para o céu. Então, Jesus ficou aqui 40 dias, digamos que treinando os discípulos para a missão que eles tinham que fazer, que eles tinham que cumprir, que é a missão de ir e pregar o evangelho. Então, Jesus precisava estar com eles, estudar, explicar as profecias, prepará-los para tudo que iria acontecer, para que Jesus voltasse para o céu e eles, então, depois que Jesus voltasse para o céu, pudessem receber ali o batismo do Espírito Santo. Aí o verso áureo de vocês vai trazer um pouquinho disso que nós conversamos. Depois o Brian vai ler uma passagem de Mateus para ver como que o livro de Atos cita algo que já tinha sido falado lá em Mateus. Sim, eu vou ler. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora o Brian lê pra gente Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto,
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Resumidamente, qual é o tema desses versos que você leu? A grande comissão. A grande comissão, que significa sair e pregar o evangelho. E aqui, o que ele está falando aqui em Atos 1 e 8? Recebereis poder, aí no finalzinho ali, depois virá sobre vós o Espírito Santo. O que eles devem fazer ali? Eis testemunhas, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que vocês entendem por ser testemunhas? Que a gente deve pregar mais sobre a palavra de Deus aos nossos amigos e até mais para lá do que ao nosso campo de conforto. E por que citou ali Judéia, Samaria e até os confins da terra? Vocês sabem por quê? Eu acho que é porque os judeus e os samaritanos tinham algo que não deixava muito eles comunicarem. Existia um preconceito, né, muito grande entre os judeus e com os samaritanos. E o que Jesus quis mostrar que seria um trabalho árduo, não seria fácil. Não seria fácil. Então eles precisariam estar prontos. Então ele disse, olha, mas recebereis poder. Então não vai ser fácil, mas vocês não estarão sozinhos, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber esses poderes. Aí vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, porque Jerusalém era onde eles estavam. É onde aconteceu tudo, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus estava com eles. Depois eles sairiam para a Judéia e Samaria e até os confins da terra, para o mundo inteiro e todos os tempos. A pregação até os dias de hoje. Não é isso? Bem, por que será que Jesus pediu para eles começarem por Jerusalém? Eu acho que era porque era o campo de conforto deles. Era tipo família, amigos, Exato. etc. E como é que a gente traz isso para os nossos dias? Nossos amigos, nossa família. Eu posso me preparar para fazer o evangelho, para fazer um trabalho missionário, para sair para... Mas adianta eu sair, de repente vou viajar lá para a África para evangelizar, mas a minha família está abandonada, os meus amigos nunca ouviram falar de Jesus. Então eu vou começar primeiro onde? Na minha casa. Naquele momento a casa deles era Jerusalém, é onde estavam todas as pessoas com quem eles tinham convivência. Mas era para eles saírem naquele momento em que Jesus estava falando com ele? Não. O que eles tinham que esperar ali? O Espírito Santo. Espírito Santo. Vocês têm paciência para esperar a vontade de Deus na vida de vocês? Mais ou menos. A gente pede para você, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. É difícil. Mas vocês têm paciência de esperar que a vontade de Deus seja feita? Ou tenta acelerar ali, mexer? Ou antecipar do meu jeito? Então não é fácil, né? Mas eles tinham essa missão. Por que você acha que Jesus escolheu falar sobre missão justamente antes de subir para o céu? O que vocês acham? Era como se fosse um final de todo aprendizado que eles tinham passado com Jesus e agora era a hora deles. Por que vocês aprenderam tudo isso? Qual é o objetivo, né? A vida da gente é assim, na escola não é assim? Você está ali cursando 9º ano, vocês formaram, né? Os dois, né? Eu vi lá. Então, foi para o ensino médio. Você está lá cursando 9º ano com aquele objetivo de chegar no final e ter ali a sua colação de grau. Sim. Seria a colação de grau deles, né? Agora eles vão sair... Como se fosse um certificado que você acabou e agora você pode começar. Isso não quer dizer que eles eram autossuficientes, porque Jesus prometeu que estaria com eles o tempo todo. Sim. E o Espírito Santo também. Vocês lembram lá na lição anterior o medo deles quando Jesus foi crucificado? E agora, o que será de nós? E a dificuldade para acreditar quando Jesus havia sido ressuscitado, mas que Jesus ressuscitou quando as mulheres vieram avisar. Então, aqueles homens medrosos, inseguros, agora estavam recebendo aí um upgrade de coragem, né? O Espírito Santo traria essa força para eles. Quem vai ler para a gente? A base da nossa fé. 1 Coríntios 15, 3-4. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, isso mudaria alguma coisa na nossa fé hoje, na fé dos cristãos? Mudaria. Por quê? O que mudaria? Porque eles iam achar que Jesus não tinha cumprido as promessas que ele tinha feito. O plano da salvação encerrava com todo esse processo da ressurreição, de Jesus
está voltando para o céu, né? Então, por isso lá o título que o Brian leu, a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo, é a base da fé cristã. Então, ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia. Por isso a ressurreição era extremamente importante. A gente viu como que tentaram, né, dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado e colocaram vários obstáculos para não dar crédito a essa ressurreição, porque é isso que Satanás, a estratégia de Satanás, né? Porque o plano da salvação foi instituído antes da criação do mundo. E ele precisava ser cumprido em todas as suas dimensões, não é isso? Isso mesmo. Esperam-se a promessa do Pai, sereis batizados com o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descender sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Aí eu já fiz essa pergunta, né? Se vocês acham difícil esperar a vontade de Deus. Porque eles iam ter que esperar. Jesus estava retornando para o céu e disse, olha, vocês precisam esperar o batismo do Espírito Santo. Mas por quê? Por que Jesus não liberou? Pode sair agora e sair pregando o Evangelho. Não, esperem o batismo do Espírito Santo. Por que Jesus deu essa ordem? Porque seria como se eles estivessem indo com o apoio de Jesus. Eles esperarem e ter Eu não sei muito bem como explicar. Olha o comecinho do verso 8 que você leu. Mas recebereis o quê? A promessa. Recebereis o quê? Lá verso 8. Poder. Poder. Toda aquela fraqueza que eles haviam demonstrado até ali, eles preencheriam com esse poder do Espírito Santo. Vocês vão ver na próxima lição que eles fizeram. Eu falei aqui dos spoilers, né? Vocês vão ver na próxima lição que eles vão receber aí, no dia de Pentecoste, alguns dons especiais. Inclusive um dom de falar para pessoas que falavam idiomas diferentes do deles e ser compreendidas por essas pessoas. Então, todo esse poder era fundamental para que eles estivessem preparados e transformados a ponto de sair e fazer pregar a mensagem de Deus conforme as orientações de Jesus. Então, Jesus deu orientações bem estratégicas para eles. Então, havia uma série de estratégias que eles deveriam observar antes de sair para pregar o Evangelho. Bem, aí vocês já comentaram, já deram a sua opinião, né? Por que começar pela nossa Jerusalém? Por que começar por Jerusalém? Porque começou pela própria casa. Sim. E vocês deram o exemplo de que vocês podem fazer isso em suas casas, na escola, na igreja, na família, né? E nós vimos também nos slides anteriores, na lição, o porquê da citação de Samaria e da Judéia, que é a questão do preconceito, né? E das dificuldades que seriam quebrar esse preconceito, para superar essas barreiras. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui tem um texto do livro O Libertador, que está sempre sendo citado na lição de vocês, não é verdade? O Brian vai ler para a gente, Brian? Ali, entre aspas. A igreja, o lar e a escola são as primeiras esferas de influência que possuímos. E aí a Esther lê essa parte em azul aí. Barreiras existem, mas não param a missão. Barreiras existem, mas não param a missão. Não adianta a gente querer um caminho muito tranquilo, sem barreiras, sem dificuldades. Sim. A Bíblia por várias vezes cita, então nós vamos ter muitas dificuldades. Mas nós temos um grande conforto, uma promessa qualquer. Que Jesus vai voltar Que Jesus vai voltar, mas que mesmo antes dele voltar, ele estará sempre conosco. Ele prometeu isso para os discípulos na hora que ele ascendeu ao céu, não foi? Agora uma pergunta para vocês. Olha, que tipo de preconceito ou barreira você acha mais difícil de vencer hoje? Vocês adolescentes, quando querem falar de Jesus, querem pregar o Evangelho, quando querem testemunhar, Quais são as barreiras que vocês mais enfrentam? A timidez. A timidez. Timidez é uma barreira, né? É uma barreira bem complicada mesmo, eu sei bem disso. Não parece, mas eu sei bem disso. Mas a gente tem que orar, né? Orar e tentar. Existem estratégias para vencer a timidez, né? Tem até livros aí de autoajuda, tem muitas estratégias. Então pesquisa aí essas estratégias para vencê-las, porque nós temos que testemunhar. Sim. Então nós temos que vencer essa barreira da timidez. E você, Brian? Tem alguma barreira que você enfrenta quando você quer falar de Jesus para alguém? Timidez também. Timidez também? Sim.
Vergonha ninguém tem. Um pouco. Acho que é Vergonha como de falar que é completo. cristão, de falar Mais tímido que... mesmo. Só timidez, velho? É. Porque às vezes tem a vergonha também de falar que é Só que eu acho que cristão, não é muito né? a vergonha, mas a vergonha de aparecer na frente de todo mundo. Tipo, De falar, aparecer, sim. Aí entra a timidez mesmo, né? Assim. Sim. Aí antes de Tem continuar aqui o próximo slide, tem uma parte na lição de vocês que chama make-off, que tem várias coisas interessantes, mas a maioria a gente já citou aqui. Mas eu queria que vocês lessem aí para quem está assistindo o significado da palavra apóstolo, que é um desses destaques dessa parte de terça-feira. E a Esther, nós tivemos ali durante Jesus, ele antes disse para os discípulos que eles tinham que esperar. Sim. E acendeu o céu e os discípulos tinham que esperar o Espírito Santo. E durante esse momento, algumas pessoas especiais se reuniram para orar, para vigiar, para orar, para que tudo pudesse dar certo, assim como muitas vezes nós fazemos em diferentes momentos da nossa vida, não é? Então vai, Brian, o que significa a palavra apóstolo? Apóstolos é uma palavra grega que significa aqueles que são enviados. Eles também são identificados como embaixadores de Cristo, porque foram enviados para cumprir uma missão. Essa é a função do embaixador, até se a gente for ver aí na política, né? Eles foram enviados para cumprir uma missão. E essa missão era muito séria, porque foi Jesus quem deu essa missão para eles, né? Sim. E agora, Esther, qual era a importância do grupo de oração? Quantas pessoas eram e quem eram essas pessoas? Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas, filho de José, foram mencionados entre os que estiveram reunidos com os discípulos. Após a ascensão de Jesus, é que perseveram em oração, aguardando o dom prometido. Em Atos 1,15 é mencionado que cerca de 120 pessoas fizeram parte deste grupo. 120 pessoas orando, né? Orando por eles, orando pela vinda do Espírito Santo. Então a gente vê a importância do grupo, da oração intercessória e das pessoas orando junto. Sim. Tem hora que a oração precisa ser individual, mas tem hora que estar junto com outras pessoas nos dá mais força, não dá? Nos fortalece. Jesus subiu, mas a missão ficou. Então ele deu a missão. É diferente de você estar em casa, sua mãe te dá uma missão, seu pai, seu responsável te dá uma missão, né? Eu vou sair, quando eu voltar eu quero a louça limpa, a casa arrumada, a roupa dobrada. Aí ele se foi, você liga lá e vai assistir televisão, ele chega e não tem nada feito. A missão não foi cumprida. Já aconteceu isso? Já. Mas Jesus não. Ele subiu e a missão precisava ser cumprida. Ela precisa ser cumprida ainda, porque ainda estamos vivendo isso daí. Não acabou, né? Nós estamos falando da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, mas nós fazemos parte dos responsáveis por essa missão também, assim como eles. Atos de 1 a 9, um resumo de cada passagem. Vai, Esther. Qual? É o primeiro? Tá. Esse Jesus virá do modo como o viste subir. Quem disse isso? Os anjos. Os anjos, quando? Na hora que Jesus estava subindo, todo mundo ficou olhando para o Foi céu. uma das lições, não foi? Foi. Foi uma das lições. É isso. Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, Sim, vai você dar. deve voltar e todos vão ver. Todos vão poder ver da mesma forma. Brian, Atos. Todos perseveravam unânimes. Unânimes. Todos perseveravam unânimes em oração. Todos estavam orando juntos, né? Com fé, perseverando, sem desistir. E é uma passagem do Libertador, Esther. O plano de Cristo para alcançar o mundo foi confiado às pessoas comuns. Aquelas pessoas que estavam ali eram super-heróis? Não. Eles conseguiram fazer tudo aquilo e fundar a igreja primitiva porque eles eram super-heróis? Não. Mas eles eram heróis? Depende. Eles eram heróis? Sim. Sim. Qual que é a diferença? Porque eles não usavam capa. Eles não tinham superpoderes. É. Então eles não eram super-heróis, mas eles eram heróis porque eles venceram as suas fraquezas, eles venceram a sua timidez, venceram o seu medo para conseguir alcançar a missão que eles tinham, o objetivo deles. Sim. É a mesma coisa que você falar, um bombeiro socorreu uma pessoa que estava dentro de uma casa insediada, né?
Ele é um herói. Ele não usou Sim. superpoderes, mas ele foi corajoso. Então, a coragem, essas virtudes deram a eles essa característica de heróis. Sim. Né? E Heróis da coragem, Fé, né? Tem até uma série, né? Chamada Sim. Heróis da Fé. E às vezes coragem não é nem a gente não ter medo, é a gente ter medo, mas mesmo assim continuar. Nossa, isso aí é muito importante. Ir com medo Sim. mesmo, né? É. Mas às vezes o medo protege. Então tem que Isso é saber quando ir verdade. com medo e quando o medo está protegendo. Sim. Próximo. Você já se sentiu uma pessoa comum demais para fazer algo para Deus? Eu sou muito Ai. comum, acho que eu não vou conseguir. Já aconteceu isso? Já. Já. Mas olha o que a irmã White diz lá no Libertador. Não tenha medo. Cristo prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. Vocês já se sentiram, né, comuns demais para fazer algo para Deus? Já. Acharam que são insignificantes, não são importantes, não têm Sim. conhecimento suficiente. Mas aquelas pessoas eram pessoas comuns. Alguns eram pescadores. E eles fizeram, não fizeram? Então, para Deus não existe isso. Todos nós somos especiais, todos nós somos capacitados, porque é Ele que nos capacita. Ele nos capacita para fazer a obra dele. Então, quando você sentir vontade e o desejo de sair e testemunhar, pede para Deus, porque Ele vai dar essa capacidade para vocês. A gente agradece pela sua participação no nosso podcast. Muito obrigada por nos ajudar a aprender mais sobre Jesus. E fica um convite para uma próxima vez você vir de novo com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha aprendido e tenha entendido tudo. Também não esquece de estudar a lição todos os dias da semana, porque aí você vai se aprofundar um pouco mais nas coisas de Deus. Bom, também fica o convite no Instagram e no YouTube, se você não nos segue, vai aparecer, na verdade está aqui embaixo, né, para você seguir a gente, pode seguir, apertar o sininho, que a gente vai ter mais coisa legal por aqui, e também o nosso Instagram, que vai aparecer agora sim na tela, e aí você pode nos seguir também. E até a próxima!